Prove que raiz de 2 é irracional. Ou, mesma coisa, prove que raiz de 2 não é um número racional. Exercícios de provas e demonstrações são normalmente exercícios mais complicados, né? Porque eles meio que deixam em aberto. Você escolhe aí conforme a sua criatividade, mas claro, baseando-se em premissas e fundamentos, propriedades coerentes, né? E verdadeiras da matemática. Que aí normalmente é isso, você parte de algumas propriedades mais fundamentais e usa-se delas para concluir o que você quer concluir, né? E aí a criatividade fica em como você vai manipulá-las. Então, são exercícios exigentes e que normalmente no nosso caminho de estudo de matemática a gente não estuda tanto, principalmente em nível escolar e até quando vai para concursos e vestibulares não costuma ser exigido esse tipo de exercício. Mas os militares talvez assim de nível mais alto, né? Enfim, vamos ao exercício de fato. Qual que é a ideia? Raiz de 2, com certeza, é um número real, certo? Então, isso nos leva a duas conclusões. Ou raiz de 2 é racional, ou isso aqui é uma disjunção exclusiva, porque ou um ou outro. Não é aquele ou inclusivo, né? A disjunção inclusiva. Ou raiz de 2 é irracional. E aí a gente pode representar com essa notação. O complementar dos racionais em relação aos reais. E por que que isso é importante? Porque ou isso tem que ser verdade. De modo que, se o de cima é falso, o de baixo automaticamente é verdadeiro. E se o de baixo se conclui falso, o de cima vai se concluir verdadeiro. Certo? Então, o plano vai ser o seguinte. A gente vai provar que raiz de 2 é irracional por absurdo. A gente vai partir da premissa I, de que raiz de 2 é um número racional, e aí ela vai nos levar a um absurdo, sendo concluído que essa premissa é falsa. Logo, o 2i vai ser verdadeiro, né? Que raiz de 2 é irracional. Então, vamos lá. Se raiz de 2, partindo da premissa que raiz de 2 é racional, então ele pode ser escrito na forma x sobre y, ok? Onde x e y, vamos fazer uma observação. X é um número inteiro e y também é inteiro, só que, claro, diferente de zero. Ele não pode se dividir por zero. Essa é a definição de um número racional. Ele pode ser escrito na forma de uma fração de 2 inteiros. E mais, essa aqui é uma fração, nós vamos assumi-la uma fração irredutível. Ou seja, x e y são primos entre si. O que podemos indicar da seguinte forma: dizendo que o máximo divisor comum entre x e y é 1. Quando a gente tem essa situação, a gente diz que x e y são primos entre si.
Se fosse diferente, se eles tivessem um outro divisor diferente do 1, além do 1, então essa fração não seria irredutível, ela ainda poderia ser simplificada, certo? Então, dois números primos entre si significa que o máximo divisor comum deles é o 1. Beleza. Agora vamos ver até onde isso nos leva. Se disso aqui a gente concluir seguindo em algum momento chegar a um absurdo, claro, sem ter feito nenhuma incoerência no processo, né? Significa que essa alternativa I é falsa, fazendo com que a 2 seja automaticamente verdadeira. Então, vamos pegar isso aqui e elevar os dois lados ao quadrado. Vamos ficar com isso aqui. E agora, raiz de 2 ao quadrado vai dar raiz de 4, né? Raiz quadrada de 4, que é 2. E aqui vai ficar x ao quadrado sobre y ao quadrado. Trazendo para cá, vamos ter que x ao quadrado é igual a 2y ao quadrado. E aqui já vamos fazer algumas outras observações. Fazer uma pausa e analisar. Que temos onde chegamos. A gente pode fazer algumas conclusões sobre o x agora. X ao quadrado é um número inteiro e par. Par porque ele está sendo igualado a um número que tem dois fatores, né? 2 vezes y quadrado. Y quadrado eu não sei exatamente o que é, quanto vale. Sei que é inteiro, é um número inteiro. Só que esse número está sendo multiplicado por 2. Então, necessariamente, isso vai resultar em um número par. Certo? E se eu posso concluir que x ao quadrado é inteiro e par, eu concluo também que x é um número inteiro e par. Porque qualquer número par ao quadrado vai resultar em um número par também. Então, se x é inteiro e par, quer dizer que eu posso escrever x dessa forma aqui, ó, onde o k é um número inteiro. Todo número par pode ser escrito na forma 2k, onde k é um número qualquer e inteiro. Ok? Então podemos tomar essa conclusão aqui. Então, seguindo, vamos ficar como? A gente estava com x quadrado igual a 2y quadrado. Só que agora onde tem x, a gente vai substituir por 2k. 2k quadrado é igual a 2y quadrado. Esse 2 aqui é um produto, né? 2 vezes k. Todo esse produto está elevado ao quadrado. Então, eu vou ficar com 2 elevado ao quadrado e k elevado ao quadrado. Eu vou adiantar aqui, né? 2 elevado ao quadrado é 4. E k vezes k é k ao quadrado. Isso é igual a 2y ao quadrado. Vou dividir os dois lados por 2. Então, eu vou ficar com 2k quadrado é igual a y quadrado. E aqui eu vou fazer outra pausa. Olha só. Vamos aplicar o mesmo raciocínio agora que aplicamos aqui para o x, para o y. E aí a gente vai concluir que y ao quadrado é um inteiro, um número inteiro e par.
Então, y também é inteiro e par. E a gente não precisa estender até como a gente fez o 2K ali com x. Porque aqui já foi suficiente para concluir um absurdo. Ó. Lembra? Nós partimos da premissa de que x e y eram primos entre si. Ou seja, o máximo divisor comum entre eles era o 1. E somente o 1. Era uma fração irredutível. Só que, olha só, nós falamos, vou voltar para o vermelho, que raiz de 2 é um número racional. Estamos supondo que isso é verdadeiro. Que pode ser escrito na forma dessa fração irredutível, x sobre y, onde x é inteiro, y é inteiro não nulo, certo? Então, para isso ser uma fração irredutível, eles não têm que ter nenhum outro divisor comum além do 1. Só que se eu, a partir dessas premissas, e sem cometer nenhuma incoerência aqui no processo, fui levado a concluir que x é par e y é par, significa que eles não são primos entre si. Significa que haveria outro divisor comum aqui. Essa fração não é irredutível. Portanto, isso se torna um absurdo. Partindo das premissas que a gente adotou, nós concluímos um absurdo. Dois resultados diferentes a partir da mesma premissa. Né? Da mesma premissa que x sobre y era irredutível, concluímos que x sobre y é redutível. É uma fração redutível. Então isso é um absurdo. Logo, então, concluindo, I é falso. E se I é falso, é verdade que raiz de 2 não é, vamos colocar assim, não é racional. A gente parte assumindo que raiz de 2 é racional. Chegamos a um absurdo. Então concluímos que raiz de 2 não é racional. Então, se ele não é racional, dentro dos conjuntos dos reais, né? Automaticamente é a mesma coisa que dizer que ele é irracional. A gente pode representar assim. Ou um símbolo também que aparece nos livros, que é o I, né? Irracional. Então assim a gente prova, por redução ao absurdo, que raiz de 2 é um número irracional. E aliás, aproveitando o ensejo, né? A gente entende também que a raiz quadrada de qualquer número que não seja um número quadrado perfeito resultará em um número irracional. Então, raiz de 2. O 2 é um quadrado perfeito? Não é. Então, portanto, isso aqui será um número irracional. O mesmo para a raiz de 3, que não é um quadrado perfeito. O 3 não é um quadrado perfeito. Agora, por exemplo, a raiz de 9 será um número racional, que vai dar o número 3. E 9 é um quadrado perfeito. E como que faz para saber se um número é quadrado perfeito ou não? Uma das maneiras é você pegar esse número e decompor ele em fatores primos. A gente sabe que o 9, a fatoração dele em números primos é 3 ao quadrado. E aí agora a gente olha para os expoentes desses fatores. Se todos os expoentes forem pares, então
esse é um número quadrado perfeito. Então, se, por exemplo, eu tiver um número com a seguinte fatoração. Esse número é um quadrado perfeito? Sim, pois todos os expoentes dos fatores primos desse número são pares, 2, 10 e 4. Então, se eu tirar a raiz quadrada desse número, eu vou obter um número racional. Eu vou obter um número inteiro. Ok? Então, essa propriedade pode ser útil em exercícios de provas e demonstrações, ou então você está tentando eliminar afirmações falsas e verdadeiras numa questão. Esse conhecimento pode ser útil, que a raiz quadrada de qualquer número não quadrado perfeito, um número que não seja um quadrado perfeito, será um número irracional.